Olá, pessoal do nono ano. Estamos no quarto bimestre. Tá acabando o ano, mas temos aula 4 para fazer uma produção de romance. Pessoal, o romance é um texto muito legal. É muito divertido a escrita e a leitura, pelo fato de proporcionar um conhecimento de histórias diferentes, de personagens diferentes que se realiza no texto, tá? Então vocês vão ficar empolgados para fazer esse gênero textual. A gente está lendo ele aí ao longo dessa semana, né? É tudo mentira. A gente está lendo. É bem parecido, conhecer a escrita do romance. Ela é bem prazerosa pelo fato de a gente criar a história, criar a história do personagem. Então, dá aquele tempinho, faz aquele romance, cria a história de um personagem muito legal, pensa numa aventura, porque é o romance de aventura que a gente vai fazer, pensa numa aventura interessante para esse personagem, para ele fazer, e utilizar a criatividade, põe essa imaginação para fora, que vai ser interessante a gente conseguir criar uma história, tá? Então, para a gente relembrar aí, né, que a gente não pode esquecer que o romance é uma narrativa grande, tá? Lógico, não precisa escrever 100 páginas, nem nada, né? Escreva a quantidade de páginas necessária que você queira contar sua história, independentemente. Ela tem vários personagens, tem que ter nessa história, todos definidos, protagonista, antagonista e os personagens secundários, né? Vários espaços também interessantes para poder configurar e contar essa história. E tem vários capítulos, você pode ir criando seus capítulos aí numa boa. E um clímax principal, e cada capítulo precisa ter um clímax. Então pensa num clímax por capítulo e um clímax principal, tá? E o romance de aventura, galera, é um tipo de romance. Qual é a diferença? É a temática, é a ação. A ação principal do romance de aventura é uma aventura que o protagonista vai viver. Então é importante a gente pensar nessa aventura que ele vai viver. Vamos seguindo aí. Características de romance: texto narrativo, vários capítulos e uma narrativa grande, vários conflitos menores e um principal. Lembre-se lá do Volta ao Mundo em 80 Dias, né? A gente começou a ler falando do bar, né, um espaço bar, onde ali teve um pequeno conflito, né, em que o personagem decidiu fazer uma aposta e oferecer dinheiro para ele dar a volta ao mundo em 80 dias. Então aquilo é um pequeno conflito, né? O conflito principal ainda não foi caracterizado no romance, mas só aquela situação em que o protagonista é, duvidado da possibilidade dele cumprir o que ele está fazendo, daquele enfrentamento, daquele embate ali entre aquele personagem que estava falando que não acreditava nele, que era possível, confrontando com ele as possibilidades ou não de dar a volta ao mundo em 80 dias, ali já é configurado um conflito menor, tá? Diversos personagens. Voltando ao exemplo do bar. Só no bar foram 4 personagens sentados à mesa. Todos eles bem descritos psicologicamente, fisicamente pelo autor. Pode apresentar um ou vários espaços que se complementam ao longo da história, tá? Vamos seguindo aí, que a gente não pode esquecer. Uma ação de aventura. O romance é de aventura, tá? Descrever os personagens. Lembre-se que o William falou que foi descrito, que ele conta passo por passo, tudo ele conta, mostrando aí esse lado dele bem particular, que na hora dele falar que ia dar a volta ao mundo já estava muito bem detalhado na cabeça dele das possibilidades, né? É necessário descrever os personagens, foi o que eu falei agora, a ambientalização do espaço para o leitor. Lembre-se do bar onde frequentavam gente distintas, empresários e por aí vai, para dar aquela característica de um bar sendo de elite, de pessoas que vão ali. Eu estou falando do romance do Volta ao Mundo em 80 dias. Então essa descrição é importante para
ambientalizar o leitor da onde que a história está ocorrendo, tá? Definir muito bem os elementos da narrativa, isso é necessário, não deixar dúvida para o seu leitor. Definir o tempo, se você vai querer trabalhar com tempo preciso, impreciso, aí tudo tem que ser bem detalhado. O espaço, os personagens, né, o clima, o enredo, qual é o tipo de narrador, isso tudo tem que ser bem pensado para poder conseguir a gente criar essa história. E pensar no clímax espetacular para envolver o leitor. Aliás, afinal você está escrevendo para alguém ler, né? Galera, então é por aí. Chegamos ao fim aqui. Vamos embora produzir, vamos embora botar a nossa criatividade e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.